Olá, estudante! Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Física Minuciosa, o lugar onde você encontrará tudo com muito detalhe. Eu sou o professor Éder e tenho os seguintes avisos. Se não é inscrito, se inscreva no canal e, se gostar do conteúdo, curta e compartilhe. Questão de número 23. O Globo da Morte é um espetáculo circense capaz de provocar adrenalina, suspense e medo nos espectadores. Os globistas são motoqueiros que giram no interior do globo. Se um globo da morte possui diâmetro de 12,8 metros, o módulo da velocidade mínima com que o globista deverá percorrer a parte mais alta sem cair será de aproximadamente. Então, nós devemos assinalar a alternativa correta. Então, nós vamos analisar então cada informação, que a questão nos forneceu para que seja possível calcular esta velocidade mínima, que um motoqueiro deve atingir no ponto mais alto do globo sem cair. Então, vamos lá. A questão ela nos informou que o globo da morte possui um diâmetro de 12,8 metros. Então, resumindo, diâmetro do globo, que representaremos por D, maiúsculo, é 12,8 metros. Ok? Vamos determinar o raio desse círculo que será obtido a partir da fórmula do diâmetro. Então, fórmula do diâmetro que é D, que é 2 vezes o raio. Então, o raio R vai ser o quê? Vai ser o diâmetro, passando 2 dividindo, é o diâmetro dividido por 2. Então, vamos inserir no lugar de D essa informação, Então, vai ficar assim, que o raio é 12,8 dividido por 2, e este resultado, esta divisão é exatamente 6,4 metros. É importante entender o sentido das forças que atuam sobre o globista. Aqui é o globista. Então, vamos entender o sentido, a direção e o sentido das forças que atuam sobre ele em cada ponto do globo. E nós iremos considerar apenas as forças peso e a força normal. Então, forças que atuam sobre o globista, sobre o globista, são a normal que eu representei por Fn, e a força peso. Beleza? Bom, a força peso em qualquer ponto do globo, ela sempre, em qualquer ponto do globo onde o motoqueiro estiver, esta força peso ela sempre aponta para baixo, certo? Então, vamos até colocar isso aqui, ó. Qualquer ponto, a força peso ela aponta para baixo. E isso está ilustrado por essas setas pretas, tá? Bom, já a força normal ela é sempre perpendicular ao ponto em que o motoqueiro estiver. Então, veja que seu sentido é diferente em cada ponto do globo e ela aponta sempre para o centro do globo. Então, a força normal é sempre perpendicular ao ponto onde o globista estiver e aponta para o centro do globo.
Seguinte, para determinarmos a velocidade do globista, né, no ponto mais alto do globo, nós usaremos a segunda lei de Newton para movimentos, né, circulares. E a segunda lei de Newton para esse tipo de movimento, né, ela tem a seguinte forma. Então, ó, tem a seguinte forma. O seu módulo é força resultante é igual a massa multiplicada pela velocidade ao quadrado dividido por r. E Fr, né, novamente, é a força resultante, também chamada de resultante centrípeta. Então, até resultante centrípeta. M é a massa do globista. V é a velocidade do globista. E R é o raio da trajetória circular, né, do globista. Ok? Esta força, né, Fr, ela aponta para o centro, né, da trajetória. E ela é responsável por alterar a direção da velocidade do globista, certo? Nesta figura aqui, para finalizar, eu ilustro, né, um trenó realizando um movimento circular, certo? E veja que a força resultante responsável por alterar a direção da velocidade do trenó é a tensão exercida pela corda, né, que é representada pela letra T. Então, nesse caso, né, no caso da figura, a força resultante é igual à tensão na corda. Vamos considerar que o globista ele iniciou, né, o seu movimento neste ponto, né, com uma certa velocidade. Então, ele vai percorrendo, né, o globo e no momento em que ele passa, né, pelo ponto mais alto do globo, ele perde o contato com o globo por um curto intervalo de tempo, né, mas ele consegue chegar neste ponto, né, sem cair para baixo. Beleza? Ou seja, no ponto mais alto do globo, né, apenas a força-peso que atua sobre ele. Já a força normal, né, como ele não está em contato com o globo neste ponto, ela é nula. Então, ó, no ponto mais alto, então nós temos, ó, nesta situação, o globista perde contato com o globo, né? E apenas a força-peso age sobre ele. Beleza? Bom, vamos aplicar então a segunda lei de Newton, né, apresentada anteriormente, para determinarmos a velocidade do globista neste ponto aqui, certo? Veja que a única força que atua sobre ele, né, e que aponta para o centro da trajetória é a força-peso, né? Então, logo, vamos lá. Então, ó, Fr no ponto mais alto é igual a força-peso, né? Fr como vimos, é tudo isso daqui.
E a força-peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Olha, a massa nós podemos cancelar de ambos os lados, né? Então, ó, vou passar agora o R multiplicando. Então, fica V² igual a RG. Esse 2 passa para o lado direito em forma de raiz. Então, fica V raiz quadrada de o raio vezes a aceleração da gravidade. Como vimos, o raio é 6,4 e a questão considerou o G igual a 10. Então, vamos lá. 6,4 vezes 10. E quando esse produto é 64, e a raiz de 64 é exatamente 8. E a unidade de velocidade é metros por segundo. Ok? Então, essa é a velocidade no ponto mais alto do globo. Muito bem, anteriormente, então, nós encontramos, né, a velocidade mínima no ponto mais alto, cujo valor é 8 metros por segundo. Porém, quando nós analisamos, né, as alternativas, nós vemos que as velocidades, né, estão em quilômetros por hora, certo? Então, para encontrarmos, né, a resposta correta, nós devemos converter este valor, né, para quilômetros por hora. Então, vamos fazer isso. Então, V em quilômetros por hora, esse valor é obtido multiplicando este valor por 3,6, certo? E este produto, né, o resultado é 28,8. E agora, a unidade é quilômetros por hora, né? Finalmente, então, nós vemos, né, que a única alternativa correta, né, é a letra A.